Boa noite, pessoal. Boa noite. A paz de Deus esteja com todos nós. Hoje, a nossa reflexão, o caminho do Espírito nas fases da vida e o desafio da velhice. Se você olhar esses desenhos, eles representam a fase da nossa existência. Nós começamos pequeno, cada fase dessa nós podemos chamar de o empoderamento espiritual e o protagonismo do espírito. E hoje quero refletir com vocês sobre a influência, sobre a infância até a velhice, os desafios dos seres humanos na velhice. Cada fase da vida não é aleatória, né? Não tem fase da vida aleatória, né? Ela corresponde à necessidade pedagógica do espírito, que reencarna não para viver a vida, mas para aprender a viver. Porque a vida, não é para viver a vida, mas aprender a viver. Porque vivo nós já estamos em qualquer circunstância, né? Mas temos que aprender a viver. E aí onde entra o empoderamento e o protagonismo espiritual. O que significa o empoderamento? Significa poder. Quando nós começamos lá do ventre da mãe, nós já viemos para um mundo empoderado, dizer assim, de poder, através de uma forma, de uma irradiação que o Espírito traz com ele, que ele vira a atenção da família. Se você pegar uma pessoa, como você falou, o netinho que nasceu hoje, né? Está a família toda focada nele. Então, o empoderamento é se ele veio com poder tão forte e energia, que ele chama a atenção da família para ele. Tá? E a partir daí, ele é o protagonista, quer dizer, ele é o senhor das atenções. É ele que o espetáculo é dele. A família está assistindo. Por isso chama empoderado. E por que a gente vem de lá empoderado desse poder? E aí nós vamos entender o sistema da formação do corpo humano, que o espírito vem com essa carga toda de energia, que atrai a atenção de todos, tanto para o bem como para o mal. Porque se é uma encarnação desejada, programada, está todo mundo ali esperando a chegada do cidadão na maior alegria, uma felicidade. Mas se é uma encarnação, uma gestação, fruto de uma violência de alguma coisa que não estava programado, a energia é a mesma, só que é do sentido negativo. Está todo mundo focado com raiva daquele cidadão. Por quê? Qual é a força que faz para o espírito vir daquela condição? Nós temos chamados chakras vitais. Eles que atraem do universo, com tanta carga para atender, para chamar a atenção dele, porque nós temos que cuidar dele até ele atingir a maioridade. Se ele não tem essa carga atrativa, como é que você vai cuidar da criança? Você desinteressa, né? Então ele é o foco da atenção. Não é porque, não, é uma coisa, uma energia que vem do universo, que ele capta, que ele joga naqueles que trouxeram ele para o mundo, ou quem é responsável, ele é o centro das atenções. Por isso que começa lá no ventre da mãe, até as fases da vida, cada fase de creche, a fase de escola, cada fase da vida nós representamos um papel no mundo. É como nós estivéssemos num grande teatro, você vai fazer a sua cena, você é o ator, né? É o protagonista da sua própria história, né? Agora, quando a gente fala de abandono, né? Aí nós entramos noutra história, que isso aqui é milenar. Nas famílias ou na sociedade nômade, o que acontecia com a pessoa idosa? Quando ele não podia acompanhar a sua prole, ele era abandonado. Ele ficava para trás pela idade ou por alguma deficiência. Ele era largado para morrer. Era uma coisa normal. Era o abandono. Esse abandono, ele está hoje de uma forma diferenciada, de acordo com o modelo de sociedade que nós temos, né? Aqui nós temos, na antiguidade, 1400 anos de Cristo,
Não havia sistemas governamentais, a sobrevivência dos idosos dependia exclusivamente da solidariedade familiar, né? Então, se a família não fosse solidária, ele morria abandonado mesmo. Ele não podia produzir mais nada, ele ia morrer abandonado. Aí levou Moisés, nessa época, em 1400 anos antes de Cristo, a escrever aquela parte do Evangelho que está lá em Êxodo, honrai pai e mãe, né? Que está no nosso Evangelho. E aí ele põe lá, honrai pai e mãe para que ele viva mais tempo na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esse honrar é assistir na velhice com os recursos dele para que ele viva mais tempo. Está no livro de Êxodo, no capítulo 20, no versículo 12. Para que a pessoa viva mais tempo, tem que ter assistido. Por que Moisés escreveu essa parte do Evangelho? Por causa do abandono dos idosos, né? Porque pegava os recursos dos idosos. Os fariseus criaram uma norma que dá o título de tradição, de você fazer um voto de corba, e esse voto de corba você pegava os seus bens, doava para o templo, e não precisava assistir o idoso. E aí Moisés, para que isso não acontecesse, Moisés mudou a tradição de corba do hebraico, corban, oferta ou sacrifício. Era uma prática no tempo de Jesus, onde bens eram dedicados ao templo, tornando-os indisponíveis para outros usos. Os fariseus usaram isso para evitar o sustento dos pais idosos, alegando que o seu dinheiro era corban, oferta a Deus, invalidando o mandamento de honrar pai e mãe. Então, essa colocação, porque Moisés colocou esse termo, porque o próprio Moisés foi abandonado. Ele morreu aos 120 anos, ele sobe para a montanha, e ele morre, e ninguém sabe até hoje onde ele foi sepultado, mas por uma fantasia até para satisfazer a crueldade humana, não, o próprio Deus sepultou Moisés de tal ponto que ninguém encontrou, né? Isso aí eu vejo como uma fantasia para justificar a crueldade humana. Deus sepultou ele e ninguém sabe onde está. Então, para a gente entender que nos dias de hoje, a coisa continua, só que é diferente. Aqui nós temos o mesmo sentido, né, do empoderamento. Aí eu coloquei os números. Se você pegar do número 1 até o número 7, representa uma mesma pessoa, determinada fase da vida. Todo o conhecimento do 1 ao 7 está representado no número 8. Está tudo nele, né? E aí aquele que nós estávamos comentando. E aí a gente quer pegar uma pessoa idosa que vem para a casa espírita. Nós queremos ensinar uma coisa para ele que a vida já ensinou para ele 10 vezes. 10 vezes, que já está na cabeça dele. E aqui ele vem atrás de alguma coisa nova, porque ele tem tanto conhecimento, que ele quer algo além do que ele já tem. E às vezes ele não encontra. Porque as pessoas que vão administrar aquilo ali, não têm a vivência que ele tem, mas querem ensinar ele. E aí é onde começa a complicação. A juventude é o momento em que o espírito se apresenta ao mundo. Esse é o momento da juventude, ele se apresentou ao mundo, né? Cheio de sonhos, força e idealismo. O jovem acredita que pode mudar o mundo, vencer o tempo, mas o mundo tem uma proposta para cada um. Qual é a proposta que o mundo tem para cada um de nós? Sucesso, consumo, competição, né? Aparência e poder. Esse é o que o mundo tem para cada pessoa, né? Então, como é que você vai entender essas pessoas? É entender a sua faixa de idade, ao seu momento, o sonho que ela está buscando, para poder você trabalhar ela, porque você já viveu tudo aquilo ali. Só que viveu em fase diferente, forma diferente. Então, esse é o complicador hoje. É você entender que o jovem
que você quer que venha aqui para dentro, não é com a sua linguagem que você vai trazer, não. É com a linguagem dele. Mas aí você tem que estudar o momento dele. Tá? Você mudou? Mudei. Do ventre à velhice, o protagonismo espiritual do ser humano em sua caminhada evolutiva. Assim a vida não começa no nascimento, assim como não termina com a morte. Ela não começa quando nós nascemos, também não termina quando nós morremos. Ela é uma sequência. Nessa sequência nós vamos mudando da vida material para a espiritual, e cada fase da vida, seja na espiritualidade, seja aqui, nós estamos num progresso de mudança. Se nós olhamos as primeiras imagens que nós mostramos, é uma escadinha que a gente vai num progresso de mudança. Aqui começa o conflito. O projeto do espírito versus o projeto da sociedade. Você vem de lá da espiritualidade com um projeto que já está na tua condição espiritual até como escolha, mas você chega numa sociedade muito avançada além do seu tempo, né? Aí entra o conflito. O projeto do espírito e o projeto da sociedade. Aí onde está a fase do crescimento, porque que vai ser o crescimento? A maturidade, o choque com a realidade. É a realidade do momento. Você vai se chocar com essa realidade. E aí onde a gente vê que a juventude é a fase da indecisão. Que ele tem um sonho e o mundo oferece outra coisa para ele. Mas ele tem um sonho, né, diferenciado. Na maturidade, muitos sonhos não desaparecem, ele se transforma, né? Conforme na maturidade, o sonho da infância eles não desaparecem, mas eles vão se transformar. E essa transformação, como a gente viu na escala do crescimento, vem pelas fases da vida que a gente está vivendo, né? Mas, ele diz aqui, o espírito percebe que nem tudo depende da vontade, e nem tudo é como planejado. A vida cobra responsabilidade. E aí é o processo da maturidade. A vida vai cobrando uma responsabilidade. Então, quando a gente quer trabalhar com o ser humano, você tem que desenvolver uma pedagogia do conhecimento, partindo lá da gestação até o processo do envelhecimento, né? Para poder você entender cada fase da vida e você ter uma condição de dialogar com aquela pessoa dentro da visão de mundo dele, né? Não querer colocar a nossa carga de conhecimento em cima dele. O próprio desenho já está dizendo, a escadinha, né? Começamos assim, começa a declinar, né? Cada representa uma mesma pessoa em determinada situação da vida, né? É a mesma coisa você conhecer uma pessoa hoje, aos 5 anos de idade, um amigo de 2 amigos aos 5 anos, quando eles encontram aos 10 anos, totalmente diferente. Encontrar aos 20 anos parece que é outra pessoa. Então são as fases da vida que a gente tem que começar a estudar na doutrina espírita, porque ela é uma ciência, ela não é uma religião, a coisa quadradinha dogmática. Ela vai crescendo progressivamente conforme o desenvolvimento do momento e do espírito. Quando olhamos para a nossa vida, percebemos que ela é feita de etapas muito diferentes. Etapas, né? Feita de etapas diferentes. Mudamos o corpo, mudamos os interesses, mudamos o sonho, mas algo permanece o mesmo, o espírito não muda, né? Então essa fase, ela é uma fase que está do corpo físico que vai mudando. Para o espírito vai ficando o aprendizado que esse corpo vai proporcionando para ele na sociedade. É isso que vai proporcionando para a condição espiritual, em cada fase da vida. Ele é o mesmo, mas ele vai agregando valores, né? O espírito chega ao mundo com o seu passado, mas mergulha numa doce inocência.
Essa inocência não é do espírito, essa inocência é do corpo infantil, que ele habita, e ele não pode jogar sua carga do passado, porque os órgãos daquele corpo não vai corresponder. E a gente vai entender que às vezes numa sessão mediúnica aparece um médium recebendo um espírito que se diz infantil. Por que ele se diz infantil? Porque ele desencarnou na infância e ainda está sob o predomínio daquela energia infantil quando ele estava aqui. E aí ele se apresenta num quadro mediúnico como uma criança. Mas ele não é uma criança. Espiritualmente não. Mas ele, na sua vida de criança, ele levou para a espiritualidade aquele momento dele, que ele desencarnou. Também não vem nenhum espírito dizendo, eu tenho 2000 anos de idade, né? Não tem. E ninguém se apresenta pela sua idade, que a cronologia da matéria não é para o espírito. O ventre materno é o primeiro chamado ao protagonismo, como nós comentamos. Lá o pequenininho é o primeiro chamado a dizer, eu cheguei. E a atenção é para mim agora. Ele toma conta do ambiente, porque ele busca do universo todas as energias para ele, para que ele atinja a maioridade, né? Não é porque nós somos tão bonzinhos, não, senão nós fazemos igual os animais, que o filhote não acompanhou, fica para trás aí, e aquele que puder andar vai embora, né? Então não é diferente. Assim, falar da infância até a velhice é falar de um mesmo espírito, em diferentes experiências, amadurecimento para a perfeição. Nós estamos falando de quê? De um mesmo espírito. As fases da vida que vai mudando, né? O ser humano, enquanto espírito encarnado, necessita de condições dignas para que a sua jornada terrena não seja abreviada por negligência. Quando nós comentamos a mudança que Moisés coloca no Velho Testamento como mandamento obrigatório, era porque a negligência das famílias fazia com que os idosos morressem no abandono, né? E aí, quando ele coloca a jornada terrena não seja abreviada por uma negligência. Você não assistiu seu pai e sua mãe, ele não vai viver os tempos na terra qual foi prometido. Ele vai morrer antes. É a negligência. Hoje nós vivemos a negligência tanto dentro da família, por uma razão de estrutura, e uma negligência institucional. Você vai numa instituição como um posto de saúde, você tem atendimento para a criança, que é o pediatra, para a mulher, o ginecologista e o clínico. Se você chegar para a terceira idade, você não tem geriatra, você não tem terapeuta, você não tem fonoaudiólogo, você não tem psicólogo. Então, tudo aquilo que é para o idoso que está em situação de vulnerabilidade, né? Você não tem nada para ele. Então, essa é a negligência institucional. A instituição não tem. E ainda, quem é o culpado? Nós. Somos nós. Não, mas ainda não, o culpado é o prefeito, é o presidente, não, o culpado somos nós. Por que somos nós o culpado? Você cobrou tudo na tua infância, porque essa energia te obrigou a cobrar, mas na tua velhice, essa energia vai virando responsabilidade. Você agora é responsável por você. Então é você que tem que agir. Você já viu alguém cobrando para ter um geriatra no posto de saúde? Ninguém cobra. Quantos geriatras tem no Brasil? 606 e poucas geriatras no país inteiro. Por que só tem isso? Não tem demanda. Ninguém cobra. Quem vai se formar em geriatria? Se a prefeitura não contrata, se não tem mercado, só vai para outro ramo de trabalho. De quem é a culpa? A sociedade. Você cobrou? Não cobrou. Aí chama negligência institucional. E aí, quando nós trazemos para a casa espírita, porque a casa espírita é cheia de pessoas idosas, né? Como é que eu vou mudar isso? É simples. Você tem que, na sua responsabilidade que a vida já lhe deu, no seu conhecimento,
chamar a sua família, porque você é o tronco. Olha, nós precisamos cobrar daqueles que nós colocamos no poder, qual é o partido seu, cada um escolhe o seu, cobrar responsabilidade para colocar dentro da unidade de saúde alguém para me atender, que já estou idoso, porque no futuro é você o idoso, o velho é você. E se hoje não tem para mim, não vai ter para você. Se hoje, quando você era pequeno, eu te levei lá, tinha lá a sua assistência, especialidade. Se você me levar, não tem. Não tem. Então você vai ter que criar uma consciência política para favorecer, para facilitar a vida da pessoa idosa, para não morrer no abandono. Porque quando eu fiz uma palestra para 40 idosos, lá dentro da unidade de saúde, teve pessoa que chorou. Isso aí aconteceu dentro da minha casa. Meu marido morreu abandonado, sem assistência. Outro lá, o neto batia no avô para tomar o cartão, para fumar sua droga. Onde é que ia levar o avô? Não tem um lugar para acolher, nem um lugar para acolher o jovem drogado. Você entendeu o que é negligência institucional? E aí quem é a culpa? É nossa. Então, quem adiantou a tua velhice? Você lutou e não fez nada para você. Não, mas eu tenho dinheiro. Se você é rico, você se banca. Aí outra história. Mas 70% da sociedade depende do SUS. Depende, você vai desfrutar daquilo que você participa. Você lutou por isso? Nem os candidatos a políticos que vêm aí, eles não têm muita noção, não? É sobre isso, e a doutrina espírita pode explicar isso. Para a visão espiritual, a existência corpórea é um capítulo de uma história maior, escrita pelo Espírito ao longo de muitas experiências. Então, somos nós que escrevemos o capítulo maior da nossa vida através das experiências vividas aqui ou das experiências encarnatórias. Somos nós que trabalhamos isso aí. Se a gente quiser desfrutar de alguma coisa. Cada fase da vida tem uma função espiritual específica. Nenhuma é inútil ou descartável. Nós vamos descartar a fase da velhice? Não. Ela é inútil? Não. Mas nós já temos o conhecimento suficiente de nos empoderar desse conhecimento e ser protagonista da nossa história, né? Começar a cobrar, porque se não servir para mim ou para você, ou para ele, olha os pequenininhos, vai chegar à mesma condição que nós e não vão ter nada. E ainda é diferente, é muito mais idoso do que tem hoje. E aí, quem é o idoso? É um espírito que passou por toda uma jornada e esqueceu dele. Ele esqueceu dele. Que a dignidade da velhice virou um abandono. Dentro da própria família, você se torna invisível. Você perde o seu valor, você perde a sua importância. O verdadeiro homem não é o corpo, mas o espírito. Livro dos Espíritos, questão 135. Lembra porque Jesus intitulava que ele era o Filho do Homem? Ele nos dizia que ele era o Filho do Homem. Ele diz, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Ele é como Espírito e o Pai como Espírito. E ele se intitulava, eu sou o Filho do Homem, né? Então, o nosso Livro dos Espíritos está dizendo, questão 135. O Espírito é o Filho do Homem, né? Então, se você for pegar na narrativa bíblica mosaica, você vai entender que Deus criou o Espírito primeiro e depois, na alegoria da criação do corpo, né, que deu aquele sopro de vida, e aí o homem, matéria, passou a ser animado pelo Espírito vivificante, né? Para a gente entender. Mesmo envolto pela fragilidade do corpo, em formação, ele já é protagonista do próprio destino, ainda que temporariamente limitado em suas expressões. Aí está falando que da infância, ele é o protagonista do seu destino, ele está limitado pelas ações do corpo, para a gente ver a importância do corpo para a vida espiritual. O corpo impõe limite. Você vê com aquela carga toda, mas vai liberando aos poucos, né? Aos poucos você vai conseguindo a sua autoconfiança e assumindo seus próprios atos. O ventre não é apenas um espaço biológico.
é um santuário de recomeço, né? Então, para a gente aprender todas essas partes da nossa vida, lá um ventre materno, ele não é apenas um espaço biológico, né? É o santuário de um recomeço, de um espírito que vem carregado de energia, carregado de incumbência para esse mundo, e chega aqui e tem um choque de realidade com a geração que pensa diferente dele. E aí começa o aprendizado, não só para a infância, mas também para a idade. Infância, protagonismo em construção. A infância costuma ser vista como fase de incompletude, mas espiritualmente ela é fase de reorganização. A incompletude é física, está no corpo material, está incompleto, então o espírito não pode agir. Mas para a espiritualidade é uma fase de reorganização, ele está se reorganizando espiritualmente. As fases da vida: infância, juventude, maturidade e velhice, mostrando o desenvolvimento do espírito e a responsabilidade da sociedade e de cada indivíduo sobre a velhice. É um desenvolvimento para o espírito, mas é uma responsabilidade da sociedade, né? e dos indivíduos sobre a velhice. Se a gente voltar lá na nossa Constituição, no Estatuto do Idoso, no artigo 229 a 230, está dizendo exatamente isso. É responsabilidade da família, da sociedade e do Estado cuidar da pessoa idosa. Quando a família não tem como cuidar, entra a sociedade. Como é a sociedade? Você vai pegar o cidadão e jogar ele na rua? Não. A sociedade se mobiliza, obriga o poder público a criar alguma coisa, como nós cobramos creche, um monte de coisa, você obriga o poder público, que é a sociedade que paga, você tem que criar alguma coisa para proteger a pessoa idosa. Porque aí é o Estado acionado pela sociedade. Não é que você vai pegar um indivíduo e entregar, jogar na rua, que a sociedade se vire, né? Então a gente entender que até a própria Constituição, ela tem um princípio dentro da espiritualidade, é um princípio da responsabilidade da pessoa idosa, que já está empoderado de conhecimentos e agora você tem que se auto-administrar. E nessa parte aí nós falhamos. Depois vem a fase em que sustentamos família, cuidamos de filhos, contribuímos para a sociedade, é o período de maior produtividade e de maior responsabilidade, né? E veja que paradoxo, é justamente nessa fase que deveríamos planejar a nossa velhice, mas raramente pensamos nisso, né? Nós devíamos, nessa fase, planejar a nossa velhice, enquanto estamos cuidando da família, estamos na fase, mas nós esquecemos dessa parte. Porque até uma coisa assim, é uma energia que não te deixa se concentrar muito na tua velhice. Porque o mundo não quer, o mundo não vai te dar oportunidade se você se fragilizar. Então, a gente não se preocupa com isso. Porque a maioria dos frequentadores das casas espíritas são pessoas idosas. É uma pergunta. Isso não é exclusividade do espiritismo, mas no espiritismo isso ganha um significado especial. Por que razão? Porque as pessoas idosas, quando vêm para a casa espírita, porque a doutrina espírita é a única doutrina que fala direto da alma. Ela não tem meio termo, ela fala da nossa condição espiritual, porque a nossa condição do homem no mundo nós já conhecemos. Então nós já fizemos tudo aquilo que a vida proporcionou, que nós podíamos fazer, até pela nossa capacidade física, e agora eu tenho que cuidar do espiritual. E aí a casa espírita é o lugar certo, né? Lugar certinho. Mas o despertar costuma vir com o tempo. Qual é o despertar, né?
Na juventude, o ser humano está voltado para a construção material, família, trabalho, afirmação social, prazer e sobrevivência. Mas na velhice, você diz, o despertar vem com o tempo, é o tempo do despertar espiritual, porque o resto eu já conquistei, o que eu podia conquistar. É o despertar espiritual que esse vem com o tempo certo para ele. E aí onde a gente tem que pensar que a casa espírita, ela tem que ter essa visão de um tratamento diferenciado, de um estudo diferenciado para alguém que traz uma carga de conhecimento da própria vida. Não é conhecimento do evangelho, da doutrina ou da religião. A própria vida lhe traz conhecimento. E aí a gente tem que extrair, como você tira o ouro do cascalho. Você tem que saber extrair esses valores para que a pessoa se sinta valorizado e que ele comece a se interessar pelo estudo da casa, né? Porque na maturidade e sobretudo na velhice surge pergunta que antes era adiada. Porque o corpo enfraquece, mas a consciência parece mais lúcida, não? O corpo está fraco, mas a consciência mais lúcida. E aí também você pode pensar de outra forma. Se a consciência está lúcida na minha velhice, por que vem as doenças como mal de Alzheimer, esquecimento? Para a gente entender. Essa doença não é do espírito, é o corpo que vai perdendo a capacidade do conhecimento que o espírito tem, vai morrendo aquelas partes que comandam essa parte do cérebro, e aí o espírito não pode atuar. Aí a pessoa fica esquecido, né? Fica com demência, uma hora ele fica surdo, outra hora ele vai perdendo a visão, alguma coisa no corpo vai tirando a capacidade do espírito de projetar no mundo. Mas quando ele está na sua condição lúcida, a idade não tem problema algum. Né? Os órgãos estão funcionando, ele está reagindo, está tudo certo. Para a gente não ficar imaginando, mas se fosse assim, o idoso não podia pegar mal de Alzheimer, né? O espírito ficou com Alzheimer? Não, ele pegou mal de Alzheimer porque as células, onde ele se movimenta no mundo, entraram em processo de falência, né? O Espiritismo responde exatamente a essa pergunta, ou a essas perguntas. Por isso, ele encontra terreno fértil no coração das pessoas idosas, porque ele fala exatamente isso. Se você está vivendo isso, não é uma condição espiritual, é a condição física. Por isso que até ensina a gente a valorizar o corpo que temos, cuidar dele, se não quiser pegar numa velhice, com muita demência, com muito sofrimento. Mesmo se tiver o sofrimento, a gente tem que buscar mecanismo para que você vá fazendo o acompanhamento para você não sofrer tanto, né? Então são coisas que a gente tem que aprender aqui. Não é que o Espiritismo seja religião de velhos, é que ele fala mais claramente a alma quando o barulho do mundo cessa. Qual o barulho do mundo? É aquela correria que eu fazia antes para poder atrás de coisas materiais ou para o meu conforto, para a minha riqueza. Isso já não me chama atenção mais. O que vai me chamar a atenção? Eu estou buscando algo para a minha espiritualidade. Estou trabalhando a minha, porque eu já estou mais para lá do que para cá, né? Quer dizer, eu já estou mais perto da espiritualidade do que quando eu cheguei aqui. Então, são as fases da vida que a gente tem que aprender a trabalhar. Isso é preconceito contra a velhice? É a pergunta. Não, no sentido consciente ou maldoso. Não, não é. Mas há sim um preconceito estrutural dentro da doutrina espírita. Dentro da doutrina espírita tem um preconceito estrutural. Qual será o preconceito? O silenciamento da sabedoria. A juventude pode levar ao silenciamento das vozes da sabedoria. Dentro das casas espíritas, ignorando a experiência acumulada do idoso. Entendeu? Qual o silenciamento?
Acontece dentro da casa espírita, acontece fora dela, acontece na sociedade, você vai perdendo a importância, né? E aí você chega todo carregado de um conhecimento, mas alguém te coloca no banco. Você ou é um assistido, ou você veio para tomar um passe, ou você é número. O teu conhecimento, por isso que é importante hoje a roda de conversa. Ouvir as pessoas querem ser ouvidas. Quando a gente não ouve, o primeiro exemplo que a vida nos ensina é ouvir. A gente não nasce falando, a gente nasce ouvindo. Começa lá do ventre da mãe, na fase da infância você não fala, mas você ouve. E você só vai falar baseado naquilo que você ouviu. Papai e mamãe, porque você viu a palavra papai e mamãe, é as primeiras coisas porque você ouviu. Então Deus nos dá todo esse princípio. Não queira falar para o outro escutar. Aprenda a escutar e vá falar junto com vai responder o que ele te falou. Dê atenção para ele. Porque essa é a carência que o idoso tem. É a carência que a pessoa que vai perdendo a visibilidade para a sociedade, pela sua velhice, tem que ter essa visibilidade entre os seus iguais. E a casa espírita é a escola da alma, né? É a preparação, não para voltar para a juventude, mas para ir para a espiritualidade, não? O Espiritismo atrai os idosos porque fala a alma imortal, consola sem iludir e explica sem dogmatizar. É que nós já comentamos. Não tem dogma na doutrina espírita, mas tem a consolação sem a ilusão. Você não vai criar uma ilusão para a pessoa. Deus vai fazer tal. Deus já fez tudo para você. Ele já te deu uma capacidade para você interagir com o mundo, para você tirar daqui o melhor que tem, para você entender a sua condição espiritual aqui, que você não veio para cá por acaso, não vinha para cá por acaso. Nós temos, vinha para uma escola, e então não vamos atrás de dogmas, mas vamos atrás da realidade, porque a vida não é ilusão, é inclusão. Mas precisa avançar para valorizar a velhice como fase espiritual plena. Reconhecer o idoso como sujeito ativo da doutrina. Falar do envelhecimento com a mesma profundidade com que falamos do morrer. A gente fala tanto do desencarne e de tudo, mas você não fala da velhice com essa profundidade. A gente esquece, porque há um preconceito de cada um de não querer assumir a sua idade, não querer assumir a sua condição de idoso, né? E por isso que tem que falar com essa mesma propriedade. A sociedade idolatra o corpo jovem. Vivemos numa cultura que valoriza a produtividade, a força física, a rapidez e a aparência. Essa é a nossa cultura. Cidadão, não é? Trabalha o físico, a rapidez, a aparência, isso para o idoso já não conta. Mas ele tem todo um conhecimento de uma existência que não pode ser menosprezado. Ele pode ser o condutor dessa faixa etária mais nova. Então nós temos que preparar o caminho para a juventude que está chegando, para eles não passar o mesmo processo que nós estamos passando. Mas para a gente preparar, tem que dialogar com eles, tem que aprender a ouvir, né? Tem que entrar no universo deles. Mesmo dentro da casa espírita, muitas vezes o idoso é visto como assistido, entre aspas, não como protagonista espiritual. É visto só como alguém que recebe passe, e não como alguém que ensina com a própria experiência encarnatória. Nós temos muito que aprender com as pessoas. Então, para aprender, tem que começar a ouvir, né? Porque a experiência encarnatória é a bagagem do espírito, é a nossa bagagem, é os nossos valores. E isso nós vamos distribuindo em larga escala e não vai fazer falta. É aquela coisa que quanto mais você distribui, mais aumenta, né? Quanto mais conhecimento
eu coloco para as pessoas mais conhecimento, eu pego porque ninguém ensina sem aprender. Isso é reflexo do mundo e não da doutrina. O reflexo do mundo é da desvalorização e não da doutrina. Falta acompanhar as fases da vida? É a interrogação. Sim. Isso é um desafio atual. O Espiritismo nasceu como doutrina progressista, observe bem. Mas o movimento espírita, por vezes, estaciona em modelo antigo de abordagem. Qual é o modelo antigo de abordagem que nós estacionamos? Nós até estava comentando. Qual é o modelo antigo de abordagem? Culturalmente, o sofrimento ou as limitações físicas da velhice pode ser interpretada erroneamente apenas como resgate espiritual ou punição de vidas passadas. Será que é isso? Já está dizendo, limitações físicas. Se você tem uma limitação física, o teu problema que você está na casa espírita não é por resgate de vida passada, né? Não é por punição. Aí que entra, você pode criar um desalento na pessoa, o que pode gerar uma postura de conformismo passivo, em vez do suporte ativo e respeito à dignidade humana, né? É dizer para o idoso, o teu sofrimento é culpa tua lá do passado, né? Você desmotiva a pessoa, você acaba jogando ele numa vala comum, porque ele vai assumir, isso aqui é coisa do passado, que eu vou fazer nada, né? Ele se entrega. E aí a gente tem que estar atento com essa linguagem. A velhice não é o fim da missão, do ponto de vista espiritual. O espírito não envelhece, o corpo é que entra em fase de recolhimento, e não o espírito. Esse recolhimento tem função aprofundar a reflexão, estimular o desapego, favorecer a espiritualização consciente, permitir a revisão de valores e afeto. A velhice é uma fase de colheita moral e não de inutilidade, né? Então, quando a gente faz esse trabalho, você vai mudando o foco da sua própria existência. Você vai se auto-empoderando de valores, né? Eu não estou tão largado assim, porque na visão do mundo, o idoso não existe. Na visão do mundo, você não conta para o progresso do mundo. Você é apenas um ser que vive. Se você tem seu recurso, você ainda tem um princípio dentro da família. Quando você vira um problema para a família, aí complica tudo. A família quer colocar você em algum lugar. Nem um lugar tem, né? Ela não criou, você não criou um lugar para eles te colocar lá. O grande enigma, o idoso frequenta, mas não é tema. Aqui está a contradição que percebemos com clareza. A casa espírita é cheia de idosos, mas a velhice quase não é tematizada espiritualmente. Por que não é tematizada? Por que não se fala da velhice? Por que a gente esconde essa parte da vida? E aí nós ficamos invisíveis, porque nós procuramos ficar invisíveis. Você não procura o teu momento para você mostrar, para que os teus valores venham à tona para que interessa para as pessoas. Porque ainda falamos mais sobre o morrer do que sobre envelhecer. Porque ainda vemos a velhice como algo a ser suportado e não compreendido. Porque falta uma pedagogia espiritual da longa vida, da longevidade. Nós vê a velhice suportar o idoso e não compreender essa condição de vida. Eu trabalhei esse tema até junto com o pessoal lá da Federação do Paraná,
Porque lá também está essa preocupação. Os idosos fugindo da casa. E os idosos é quem sustenta a casa. É eles que sustentam. É entre os idosos que sai o dirigente, entre os idosos sai o passista, que sai a ajuda material. Tudo sai entre o idoso, porque ele é dono do recurso. Mas aí ele tem que sentir parte desse ambiente. Ele não pode chegar aqui como alguém que veio só... Porque se ele vier só tomar um passo, ele vem. Tomou o passo e foi embora. Né? E aí quando ele quer assistir uma palestra... vai para o YouTube. Está cheio de palestra lá. Né? E quando ele não gosta, ele interage lá. Ou quando ele gosta, ele deixa a sua mensagem. Né? Aí está lá, no quantas mil visualizações, né? Então o Espiritismo saiu da onde? Saiu daqui? Foi para o YouTube. Desapareceu? Não. Ela é uma doutrina progressista. Quem tem que caminhar para trazer esse pessoal para cá? Aí tem que ter o estudo. E esse estudo é de olho no olho, é conversar e te extrair de cada um o valor que a pessoa tem. Porque senão nós ficamos invisíveis. É que para terminar, porque ali já deu, a hora que você me deu 50 minutos, eu acrescentei 10 para minha conta. Não dá para terminar? Não dá para terminar? É, mais um pouquinho dá. O que o Espiritismo poderia e deveria enfatizar mais? O Espiritismo na velhice do corpo, mais livre das paixões grosseiras, né? Mais sensível às questões do sentimento, mais próximo da realidade. Né? Então essa gravação vai ficar boa, vai ter até um som da tosse. O idoso como educador espiritual, pela palavra simples, pelo exemplo, pela escuta e pela presença. A velhice como a última grade da escola encarnatória, não como castigo, mas como ajuste de conta consigo mesmo. É o refinamento do amor, o aprendizado do desapego, preparação lúcida para a continuidade da vida. E aqui a gente vai encerrando esse trabalho. Muito obrigado a vocês pela atenção. Eu espero que tenha transmitido alguma coisa. Né? Muito obrigado a todos.